Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um belíssimo bate-papo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou receber o Lucas Costa, grande analista aí do BTG. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana. Ele vai contar a história dele, como é que ele se relaciona com a análise técnica e muito mais. But, antes disso, o senhor e a senhora vai se inscrever no canal, só isso. Se inscreve no canal, só isso. Inscreva-se no canal, tem muita gente que está assistindo o conteúdo que a gente tem disponibilizado semanalmente aqui no canal, sem se inscrever, então inscreva-se no canal, fechou? Dito isso, eu já posso receber o Lucas Costa. Fala, Lucas. Já te chamo E aí, de Vlad? Costinha, que nem o pessoal te chama, já tô íntimo assim. Cara, o que quiser, mas e aí, Vlad, tudo bem? Pô, Boa ótimo. tarde, boa noite ou bom dia, pessoal, dependendo de onde você tá, quando você está assistindo. E, poxa, obrigado pelo convite aí, vamos bater esse papo. Você sabe que você é um cara que eu tenho um carinho muito grande, a gente já trocou uma ideia. E, pô, Sim. para mim é uma honra estar aqui, então bora lá. Pô, maravilha, cara, muito legal. Mas vamos lá. Lucas, para quem não te conhece, eu sei que você tem uma história muito legal. Hoje você é analista do BTG, né? Mas eu queria que você contasse a tua história, como é que você conheceu o mercado. Eu sei que você é de Minas. Conta aí como é que foi esse teu começo, como é que você começou a se relacionar com o mercado e como é que você foi chegar aí no BTG. Tá, então, falando igual a gente fala em entrevista, né? Meu nome é Lucas Costa, É. atualmente eu tenho 29 anos. Aham. Eu sou analista há pouco tempo, né? Eu sou analista há 2 anos só. E, assim, a minha trajetória no mercado, né? Eu sou formado em economia aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é Federal de Juiz de Fora, que era onde eu morava. Sim. E, por mais que as pessoas imaginem, as pessoas na faculdade de economia não estudam necessariamente mercado, né? Pelo menos não na instituição que eu estava. Você tinha umas Exatamente. disciplinas eletivas, umas coisas assim, mas não é que você não iniciava a faculdade para mercado, nem nada do tipo. Tem algumas instituições que até tem essa pegada, mas pelo menos a UFJF não tinha. E tem E algumas que vão para o meio mais acadêmico, né? Cada uma tem um direcionamento, né? sim, sim. E é curioso, assim, minha história com o mercado, porque eu sou um cara que, assim como você, que eu já vi sua história, eu sempre fui um adolescente que era muito ligado na música, então estudava Ah, muito música, tocava pra sim. caramba, estudava, era aqueles estudos que eu queria ser um dia um músico profissional e etc. Então me dedicava realmente bastante, assim. Estudava guitarra, estudei canto e tal, Pô, sempre fui dos legal. rock, heavy metal e tudo. Você canta hoje, E até hoje, né? canto, cara, bem menos, assim, mas Ah, canto. E legal. aí eu queria estudar música, né? Só que minha família não deixou. Minha família não falou assim, não, pô, música não sei o quê. Apesar de que muitos músicos são extremamente disciplinados e dedicados, a minha família não Uhum. curtiu muito. E aí eu tive que decidir alguma coisa que eu queria fazer. O meu tio, ele fez economia, meu tio é uma grande referência para mim, ele fez economia e seguiu no mundo corporativo. E a minha Legal. mãe, que é uma outra referência também, uma outra grande referência, minha mãe, ela começou fazendo economia, e ela fez 6 meses de economia, mas largou a economia. Falou que não gostou, porque falou que tratava ser humano como número. E aí ela simplesmente ela saiu de uma palestra, ela nem trancou a faculdade, ela cancelou a faculdade, se inscreveu no cursinho e resolveu que ia fazer medicina. Então, assim, Olha só, cara. minha mãe é a referência das loucuras pro bem, assim, né? No sentido de Legal. ir para cima das coisas, assim. E Legal. aí, eu pensei, putz, eu não vou poder fazer música, então o que eu vou fazer? Pensei na minha cabeça, falei, pô, vou fazer economia, né? Porque minha mãe começou, meu tio fez, e eu uso a economia como uma chancela para, na verdade, eu ficar puxando as matérias de música e fazendo mais matéria de música. Acabou que, no final das contas, eu fiz a faculdade meio que pelos dois lados, assim, né? Fiz uma ou outra matéria de música, andava muito com o pessoal da música e tudo, e fui fazendo várias matérias diferentes. Eu fiz muita matéria de psicologia, filosofia durante a faculdade, que eram temas que eu me interessava. E Legal. eu lembro que eu vi um filme, meu time mostrou um filme chamado Wall Street, que eu imagino que você Uhum. já viu, né, Sim. lá do Gordon Gekko e tudo. Eu falei, se for para fazer economia, então, esse negócio de economia, eu vou fazer bolsa, que eu achei legal. E eu fui falar com uma professora minha. Eu falei assim, poxa, eu estava pensando no mercado e tal, o que eu preciso fazer para ir para o mercado? E aí ela virou e falou assim, não, o mercado é um lugar que tem um monte de homem chorão que ganha muito dinheiro para não fazer nada, não sei o que e tal. Eu falei, eita, Olha só, cara. A a visão, né? influência, a influência. E depois eu descobri que tinha vários professores que operavam muito, assim, Olha mas só. operava meio quietinho. Mas enfim, aí eu desanimei de mercado, né? E trazendo a história mais no detalhe, eu brinco até que a análise técnica ela tentou entrar na minha vida algumas vezes.
Porque eu tive essa coisa do professor, enfim, que eu queria mercado, mas depois eu desisti. Eu lembro que quando nessa de começar a falar que eu queria mercado, eu entrei num simulador que existia da Folha Invest. Folha Na época, isso Invest, deveria ser claro. 2011, mais ou menos. Uhum. E eu lembro, olha que doideira, eu não sabia que existia análise técnica, eu não sabia que existia análise gráfica, nem nada do tipo, mas eu lembro que eu vi o simulador, e o simulador era só os números. Uhum. E eu lembro de eu falando com um amigo meu, e de eu pensando, eu falei, putz, isso aqui eu achei meio chato, pô, não tem um gráfico para eu olhar, não tem... Porque eu não decorava os números, assim, de um dia para o outro. Sim. Tu não sabia se Entendeu? estava caro, se estava barato, não tinha a Eu menor queria... noção. Olha que doideira, eu não sabia que existia análise técnica, mas eu lembro que na minha cabeça eu queria que tivesse pelo menos um gráfico para eu ter uma noção, entendeu? E não Sim, olha tinha, aí. e aí eu larguei o simulador. E outra coisa, que dentro da faculdade a gente tinha que puxar as matérias tinha que fazer assistir palestra, essas coisas, né? E eu matriculei numa palestra e eu acabei esquecendo da palestra. E um amigo meu me ligou no finalzinho e falou, cara, vem aqui para assinar seu nome, não sei o quê, porque, poxa, você tem que pegar o horário, você não assistiu a palestra, bababá. E, curiosamente, assisti a palestra, só, assim, eu cheguei no último minuto final, era uma palestra que o cara estava falando de bolsa, mas já era o finalmente, que o cara queria vender ali o escritório dele de agente autônomo. E coisas de alguns anos depois que eu fui pegar os certificados e que eu vi que era uma palestra de análise técnica, só que eu não tinha assistido a palestra. Tá? Mas, enfim, fazendo essa introdução, até então eu fui para o final da faculdade sem esse interesse de mercado, porque a gente ficou lá para trás. Tá. E aí eu gostava muito de teoria dos jogos, gostava muito de economia comportamental, que foi no final da faculdade. Então, assim, contando isso, porque isso meio que já... Olhando para trás, eu acho que isso meio que assenta já tem alguma fundação do porquê que depois eu fui para análise técnica, né? E aí eu terminei a faculdade, igual eu te falei, né? Eu inicialmente queria bolsa, mas depois eu estava um pouco indeciso, e eu optei por fazer um mestrado, para seguir uma carreira acadêmica. Né? A verdade, que olhando em retrospectiva, é que eu não estava tão certo do que eu queria, então eu falei assim, poxa, eu vou me qualificando, vou aprendendo, vou descobrindo novas coisas e tudo. Enquanto isso, eu vou adquirindo certificações e tal. E também porque eu gostava muito dessa parte comportamental, eu ia fazer o mestrado. Eu entrei para o mestrado, minha formação em economia, meu mestrado era administração, também na Federal de Juiz de Fora ali. E eu lembro que no início do mestrado, justamente por conta de estar com essa coisa ainda um pouco indecisa, eu não estava legal, as coisas não estavam bem, resolvi trancar. E aí é interessante, né? Porque foi um daqueles momentos ali importantes da vida que a gente tem. Quando foi isso? Isso aí foi 2000 e... Não tem tanto tempo, assim. Eu tô na bolsa tem pouco tempo. Foi mais ou menos ali 2017, mais ou menos 2016. Ó. Na verdade, 2016. E aí eu tranquei, né, o mestrado, eu fiquei naquela coisa, poxa, né, não sei o que eu quero da vida, e blá, 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 e etc e tal. E eu, ao mesmo tempo, eu precisava de um tema de pesquisa, né, porque dentro de um mestrado as pessoas até falam assim, mas né? Você só estuda, não trabalha. Na verdade, o trabalho de um mestrando e um doutorando é fazer pesquisa, né? Você até pago para isso. Exato. E aí, eu lembro que na época, eu estava indeciso, e na época tinha uma ex-namorada que o pai dela era dentista, e o pai dela tinha uma condição financeira muito boa para um dentista, tá? E um dia, eu passando ali, eu fui perguntar para ele, pô, o que você faz e tal, o que você está fazendo aí? Porque justamente nessa dia que eu precisava buscar alguma coisa que eu me interessasse. E ele falou assim, pô, eu tô operando na bolsa. Eu falei, aquele negócio de bolsa, aquele negócio de bolsa lá de trás que eu queria e tal. E, cara, é muito curioso, porque é um cara que ele opera até hoje, ele opera super bem, e ele nunca pegou para estudar um livro de análise técnica, um livro de análise fundamentalista, nem nada do tipo. É totalmente empírico o que ele faz. E ele falava coisas que, depois que eu fui estudar, porque ele falava algumas coisas do tipo assim, não, eu comecei a observar que quando eu comprava, poxa, porque ele fazia muito swing trade, eram posições mais longas também, assim. E ele falava assim, não, se eu ia entrar com tantos mil, eu notei que é mais inteligente, talvez eu não entrar direto. É bom, às vezes, eu dividir a minha mão, né? Algumas coisas assim. Sim. Poxa, se uma ação cai tanto por cento, eu noto que, se ela caiu tanto por cento, ela não voltou mais para o preço. Então, é melhor eu sair da operação antes. Algumas coisas que ele percebeu tudo na intuição. Muito, muito legal. E aí, enfim. E aí eu falei, beleza, poxa, interessante esse negócio de bolsa, já que eu vou ficar 6 meses trancado, acho que eu vou começar a ler sobre isso. E eu precisava de um tema de pesquisa. E, curiosamente, na mesma época, eu vi uns artigos
saindo de uma coisa que eu tinha visto lá atrás, no início da faculdade, que eu tinha visto que tinha sido criado, mas que eu não sabia que ia dar certo, que era o tal do Bitcoin, e criptos, Olha etc. só. E eu falei assim, poxa, legal, meu tema de pesquisa, já que eu gosto de comportamento, eu vou pensar o comportamento das pessoas comprando esse tal do Bitcoin, porque era uma coisa que meio de fenômeno de internet e tal, então me parecia um tema interessante para eu pesquisar. Meu orientador não entendia nada, mas eu tive sorte de ter orientadores que eram bem abertos, assim, o professor Danilo Sampaio e o professor Lupércio Bessegato, que eram orientadores com orientador. Ele falou, não entendo nada, mas se você gosta, vai, eu te ajudo na parte de teoria de comportamento e você pesquisa a parte da cripto. Então, eu tive esses 6 meses ali que eu fiquei, né, mais, não é parado, mas assim, que eu tive que ficar trancado, que foi a minha revelação. Porque aí nisso eu comecei a pesquisar sobre cripto, eu notei que ela subia e descia de preço, eu notei que tinha algumas pessoas que compravam e vendiam, e aí eu comecei a notar que tinha uma galera em Facebook, etc., falando de gráfico. E aí um cara virou e falou assim, poxa, se você quer estudar gráfico, tem um cara chamado André Machado, que você conhece, vou dar uma olhada no YouTube dele. E aí foi aí que eu comecei a estudar análise técnica, comecei a estudar os conteúdos do Ogro, comecei a estudar os seus conteúdos, os conteúdos do Storm, do Rafi, do André Moraes, e dessa galera toda que eu acho que eu dei a sorte que, assim, eu comecei com uma galera muito boa, né? Vocês, assim, são boas referências, eu acho. Então, dei essa sorte. E aí foi o meu início da trajetória no estudo da análise técnica, e foi algo que eu fiquei apaixonado, assim, e durante esses 6 meses eram coisas que eu lia, sei lá, 12, 13, 14, 15 horas por dia, né? E aí quando eu voltei para o mestrado foi até legal, porque eu acho até uma coisa que, falando além de mercado, né, muitas das vezes a gente acha assim, pô, fulano é meio vagabundo, fulano é meio, né, preguiçoso, só que muitas das vezes a pessoa só não achou qual que é a praia dela, né? E nesse momento, quando eu achei minha praia, eu voltei para o mestrado com outra cabeça, assim, eu voltei querendo, porque eu sabia que eu queria pesquisar, eu sabia que aquilo ia ser uma boa ferramenta de alavancagem e tudo, e aí eu voltei extremamente dedicado e tudo, enfim, fiz realmente muito, muito dedicado, procurei ser o melhor aluno e tudo, assim, tanto que lá eu fiquei sabendo que o pessoal usa alguns trabalhos que eu fiz até hoje de referência. Assim. Que legal. Então, foi por aí que eu comecei a estudar análise técnica. Me dedicando, operando meu próprio dinheiro, ainda que muito pequeno. Né? A sorte também foi que eu comecei perdendo também, eu acho que é outra sorte. E nas criptos ou não? Cara, eu comecei em cripto, depois eu fui para um mercado de Forex e depois eu fui para B3. Eu fiz esse caminho. Entendi. Eu fiz fiz mais ou menos esse caminho. E que eu acho que assim, é um caminho, cara, que da minha geração, digamos assim, de mercado, ali, pessoal que começou de 2015 para frente, eu acho que vai ser algo cada vez mais comum, assim. Né? Concordo, verdade. Eu conheço várias pessoas que começaram por cripto, cara. E bem nessa época aí, 2016, 17, 18. Uma galera que hoje aí tá bem e que ou continua nas criptos ou hoje tá, sei lá, operando futuros, tá, enfim. E aí eu fui aprendendo outras coisas, fui estudando análise técnica igual um louco. Nisso eu fui me desenvolvendo e no mestrado, assim, eu tinha que conciliar, porque eu fazia as pesquisas, dava algumas aulas para o meu orientador, que também é algo que eu sempre gostei muito, adoro a parte didática, etc. Tanto porque aí, nisso, eu falei, beleza, minha ideia era o seguinte, eu vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou ser um professor universitário, enquanto isso eu opero na bolsa no meu tempo livre, entendeu? Meu plano ali era esse. E aí eu comecei a operar junto com esses outros amigos meus, operava minha grana, consegui entrar numa mesa proprietária e seguir essa trajetória ali, né? Como eu fiquei esses 6 meses parado ali do mestrado, eu sinto que aquele período consegui me desenvolver bem e foi aquela coisa, foi uma paixão à primeira vista ali de análise técnica, mercado, então as coisas foram andando, né, quando foi ali mais ou menos um ano depois desse primeiro contato, as coisas começaram a andar e a gente começou a entrar na mesa e tudo. E a minha trajetória até então ia ser essa, né? Tá. Até que chegou o ano de 2020. Em que o mundo acabou. E na verdade até um pouco antes, teve o ano de 2020 que o mundo acabou, e o meu mundo ele acabou em alguns sentidos, assim, porque eu terminei o meu mestrado, e no final de 2019 eu fiz as provas de doutorado, né? Eu fiz até 2 provas, assim, e aconteceu uma coisa muito curiosa, que assim, que para mim eu nunca tinha acontecido isso na minha vida,
Porque eu fui fazer uma prova de doutorado, e aí você faz a prova, né? Você assina lá, você manda suas respostas, e depois você tem que assinar o cartão resposta, né? Igual que você faz nas provas. E eu fui desclassificado do processo de doutorado porque eu não assinei o meu cartão resposta. Putz. Logo, eu ia ter que ficar, e assim, tanto graduação, mestrado, eu geralmente não sou aquela pessoa que faz para um monte de lugar, entendeu? E aí eu ia ter que ficar um ano parado. Putz. Né? Isso aí no final de 2019, que foi no... Eu ia ter que ficar 2020 inteiro parado. Tá? Parado que eu digo assim, né? Sem estar no doutorado. Mas eu já operava, e aí, enfim, foi um início de ano muito difícil para mim, porque, cara, né, eu fui reprovado, aí no início eu achei que eu tinha sido reprovado porque tinha sido reprovado mesmo, beleza, mas aí esses uns 2 meses depois, ali 3 meses depois, quando foi em fevereiro, março, que eu tive a notícia de que eu fui reprovado porque eu esqueci de assinar o cartão resposta. O cara até olhou e falou assim, não, sua prova tá aqui, mas como você não assinou o cartão, você não pode entrar. Putz. Né? Enfim, não participou. Falei, beleza. E aí foi uma daquelas coisas que males que vem para bem, porque eu falei, tá bom, então tá, vou passar o ano de 2020 inteiro estudando para a prova e vou continuar operando. É o que eu sempre falo para a galera. Eu tinha uma condição que era tranquila no sentido de que, não da minha família é uma família de classe média, mas assim, né, eu era um moleque que morava na casa dos meus pais, meu custo de vida era extremamente baixo, Juiz de Fora, interior, etc. Então o tal do viver de trade ali era bem tranquilo, tá? Qualquer R$ 1.000, R$ 2.000 ali já era alguma coisa significante. Exatamente, por ali. Então eu ia ter que ficar 2020 inteiro parado, não fazendo doutorado, e eis que no dia 12 de agosto de 2020 eu vi que tinha uma galera de Twitter e tal, que falava de mercado no Twitter. Nessa época eu já estava ali, eu já era bem viciado em análise técnica, mercado e tudo. E aí, quando no dia 12 de agosto de 2020, eu comecei a acompanhar mercado no Twitter. E eu fiz uma thread de livros de análise técnica. Eu fiz a thread de livros, botei uma lista ali o nome, né, da thread, 50 livros de análise técnica. E o lance, na verdade, é que essa thread era um guia de estudo. Era assim, eu peguei os livros que alguns eu já tinha lido, outros que eu ouvi de referência, outros que eu ouvi falar, e eu tenho um método de leitura que é muito próximo do seu. Eu acho que, de certa forma, eu aprendi isso contigo também, porque eu acho que você já falou isso várias vezes, né? Que eu pego o livro, então eu compro um livro novo, eu pego o livro, eu olho o sumário, marco quais são os capítulos de maior interesse. Logo naquela primeira leitura, naquela primeira vez que eu pego o livro, eu já leio uns 2 ou 3 capítulos ali que me interessam, e aos poucos eu vou catalogando, né? Isso, é bacana de a gente orientar o pessoal, né? A galera acha que tem que pegar um livro e, nossa, ler cada palavra do livro e todos os capítulos do início ao fim. Cara, lê o que te interessa naquele momento, em outro momento tu vai voltar. Exatamente. Né? E eu acho que assim, a dica é o seguinte, sempre tem um livro por perto. Isso, né? ó. Ó o que tá perto de mim aqui, inclusive, ó. Deu ele, muito bom. Minha namorada, até a gente mora junto, minha atual namorada, a gente mora junto e é muito interessante, porque a gente tem eu tinha o outro apartamento com as minhas estantes de livro, né? Eu falei assim, pô, mas você não guarda e tal, mas eu não. Eu falo assim, não, eu quero ver os livros, porque de vez em quando eu tô assim, eu penso, putz, tal tema, pá, eu pego ali, tal coisa, eu pego ali. Né? Igual, cara. Nisso somos iguais. Exatamente. Legal. E aí, enfim, eu criei essa thread de livros, que era o meu guia de estudo. Fiz a lista de livros, comentando o que tinha em cada livro. Na verdade, essa thread ela foi muito inspirada num cara que tem no Twitter chamado Rational Spec, que é um matemático, que ele é um fake do Bob Lucas, que tem no Twitter e tal. E ele tinha feito isso para livros de matemática. Então, foi meio que baseado na ideia dele. Fiz a thread de livros, marquei um monte de gente no final. Marcou a mim, inclusive, também. Foi, exatamente. Marquei um monte de gente no final e depois fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim, pô, vou apagar a thread, tô dando uma de blogueiro, né? Aquela coisa que o pessoal hoje em dia zoa e tudo. E aí eu comentei com a minha mãe, minha irmã, e falou, não apaga não, ficou legal, tal, fica por pelo menos 24 horas. Tá bom. E aí, isso foi umas 4, 5 horas da tarde, e aí eu fui correr e tudo, falei, putz, vou apagar a thread, ninguém viu essa thread, não sei o quê, tô passando vergonha. Quando foi umas 9 horas da noite, assim, meu celular começou a pitar, parecia que tinha gente me ligando. E aí, quando eu fui ver, na verdade, é porque o André Machado tinha retweetado essa thread, e ele falou assim, olha, todo mundo me pede dica de livro, não sei o que e tal, então segue essa thread aí. E eu não tinha terminado a thread no dia, eu tinha feito meio que a primeira metade.
Entendi. E aí, nisso, meu Twitter, cara, começou a vir muita gente me seguir. Assim, eu Legal. tinha 40 seguidores quando eu fiz a thread, e de repente, no dia seguinte, eu tava com 1.000, assim. Caramba. Foi uma coisa bem bizarra, assim, bem bizarra. E aí outras pessoas começaram a ver, então o Rafi começou a divulgar, outras pessoas começaram a divulgar essa thread, e meu Twitter foi crescendo muito rápido. Cara, e o conteúdo que eu produzia era basicamente, eu pegava os livros, eu lia, era o que eu estava estudando mesmo, eu pegava, tirava foto, mostrava para o pessoal, traduzia, né, e eu vim do meio acadêmico, e no meio acadêmico a gente não pode falar uma vírgula sem citar alguém. Sem a Né? Então, referência, assim, né? Exatamente. exatamente, eu não posso falar, e no final das contas, só lá depois do doutorado que de fato você vai emitir opinião de alguma coisa, entendeu? Porque, inclusive, no mestrado você não fala, você faz uma pesquisa, mas você, de certa forma, reproduz outras pesquisas. Então, eu acho que, de certa forma, eu trouxe isso um pouco para o conteúdo que eu fazia. Eu pegava e mostrava as páginas e tal, e traduzia e etc. E nisso, o Twitter foi crescendo. Lembrando, isso aí foi agosto de 2020, quando foi novembro de 2020, eu comecei a ver que tinha uma galera que me seguia, que eu gostava, né, e tudo, e até mesmo começou a vir um pessoal meio que assim, tinha até gestor que me seguia, uma coisa eu lembro que me deu uma assustada, assim. E eu lembro que, aí foi isso, quando foi novembro de 2020, eu lembro que eu tuitei, eu falava de tudo da minha vida lá, inclusive vida pessoal. Eu falei assim, pô, tô na dúvida se eu sigo no meio acadêmico, ou se eu, sei lá, faço um CNPI, alguma coisa assim, para poder seguir em alguma instituição. E nessa época eu já estava com 27 anos, mais ou menos. Só que eu tinha medo de estar tarde, né? Sei lá, tarde para ir para uma tesouraria, para um banco, alguma coisa assim. Que é um lugar também que a galera começa bem cedo até, né? Começa estagiando e tudo. E aí, nisso, um rapaz me mandou mensagem, chamado Otto Sparenberg. Ele falou assim, pô, você tá querendo estudar pro CNPI? Ele falou, tô. Ele falou, pô, eu tenho esse material aqui, estuda por esse material. E eu nunca tinha conversado com ele. Estudei pelo material, fiz a prova do CNPI. Um mês depois, aí deu um mês mais ou menos, entre começar a estudar para a prova e fazer a prova. Falei lá no Twitter que eu passei, esse mesmo rapaz me mandou mensagem de novo, falou, opa, tudo bem? Eu falei, beleza e tal. Ele falou, cara, é o seguinte, eu sigo aqui, pô, acho maneiro pra caramba e tal, que você bota das coisas de análise técnica, eu fazia uns resuminhos, fazia muita thread e tudo, e assim, não vendia nada, nem nada. Não que seja problema vender, tá? Mas assim, eu não tinha produzido com essa intenção inicialmente. Sim, sim. E aí ele falou assim, então, e é o seguinte, ó, meu nome é Otto, eu sou analista técnico aqui do BTG Pactual. Eu mostrei para o Lucas Claro, que é hoje o meu chefe e chefe dele, e falou assim, cara, e a gente achou diferente e tal, a gente queria trocar uma ideia contigo. E a gente marcou de bater um papo. A gente marcou meia hora de conversa e a conversa demorou umas 3 horas, assim. Olha só. E foi muito engraçado, porque o Claro, ele chegou, foi muito comédia, assim. O call foi muito comédia, assim. Porque ele chegou para mim e falou assim, olha, tudo bem, boa noite. Falou, é o seguinte, né, meu nome é Lucas Claro, esse aqui é o Otto, que você conheceu, e eu tô te chamando porque a gente tá querendo um analista aqui pro banco, a gente tá querendo um novo analista, a gente tá precisando de mais um analista aqui pro time, e a gente tá pensando em te chamar. Aí ele falou isso, foi os primeiros 1 minuto do call. E a gente queria saber se você tem interesse ou não na vaga, e aí ele, de repente, começou a falar, o banco aqui é muito legal, tá? O computador aqui é legal pra caramba, a câmera aqui também é bem bacana, tá? A estrutura é bem interessante, e não sei o que e tal. E eu ainda meio que em estado de choque, assim, né? Caramba, cara. E depois a gente começou a falar sobre mercado, cara. E aí a conversa demorou umas 3 horas, da gente falando de tudo menos da vaga, assim, falando de mercado, de análise técnica, ele me mostrando lá o livro do Murphy, do John Murphy, que ele gosta, e não sei o quê. E aí, cara, aí foi isso, a gente conversou, depois eu fiz umas 2 ou 3 entrevistas ainda com outros gestores lá, de dentro do banco, e de repente os caras sumiram, porque isso aí foi dezembro, assim, foi muito engraçado, os caras sumiram. Você imagina o meu Natal e meu Ano Novo, como que eu passei, né? Eu cheguei no estágio, cara, eu lembro de eu falando com a minha mãe que eu cheguei no estágio de, tipo assim, primeiro que assim, eu tive o call, e depois eu fiquei, pô, emocionadão, assim, eu lembro que eu chorei pra caramba, que eu falei, que isso, cara? Uma experiência meio surreal, assim, para mim, só de conversar com os caras, e eu via que eles tinham lá a sala no YouTube e tudo. Eu achei meio surreal isso. E aí, eu lembro que eu até falei com a minha mãe, eu entrei num estado que eu tava assim, falei, não, pô, mas quer saber? Pô, foi legal, né? Pelo menos conheci os caras. Poxa, olha só, sabem quem que eu sou, não sei o que e tal.
Mas ó, na minha cabeça já tava, não, mas óbvio que eu nunca ia ser analista, né? Pô, lá tem o pessoal do INSPER, o pessoal de INSPER, FGV, de não sei o quê, né? Enfim. E aí, quando foi no meio de janeiro, o Lucas me ligou e falou assim, e aí, tudo jóia? Eu falei, tudo bem. Ele falou, tá, então, eu lembro que ele falou alguma coisa assim de tipo assim, pô, então, você começa no dia 2, tá? Não sei o que e tal, o pessoal vai te mandar o contrato hoje para se assinar e não sei o que. Você já tem lugar para morar? Aí eu, cara, como assim, mano? Pô, como que eu tenho lugar para morar? Eu achei que não ia rolar, né? Eu falei, não, vai rolar sim, pô, por a gente tava tudo certo ali, não sei o que e tal. E aí foi isso, enfim, larguei tudo Legal. lá fora e tô desde o dia 2 de janeiro dia 2 de fevereiro de 21 como analista técnico. Ou seja, até aquele momento você ainda morava lá em Juiz de Fora. Sim, foi, exatamente. Aí em 2 semanas eu achei um lugar para morar, larguei tudo e fui virar analista. E aí foi engraçado porque deu umas. Pensei lá, os caras vão me treinar e não sei o quê. Eu lembro que eu até perguntei, falei, pô, como que você quer que eu opere? Bababá. Ele falou, cara, do mesmo jeito que você sempre operou. Deu 1 semana e falou assim: ó, seu horário da sala ao vivo é esse e senta aí. Aí com 1 semana de banco eu entrei na sala que tinha 2.000 pessoas. Na época, né, porque tava, também o mercado estava um pouco mais agitado. Mas Tava bem aquecido, né? 2.300 pessoas online, cara. Que legal, que bacana. Falei pra caramba, mas foi essa trajetória. Não, cara, mas deu pra ter uma bela noção, assim, cara. Acho que fica uma grande lição pro pessoal, assim, né? Primeiro que as coisas não se constroem do dia pra noite, né? Segundo, que muitas vezes, poxa, tu não nasceu sabendo que quando tu tinha 12 anos, né? Quando você tinha 18 anos, você não fazia ideia que você ia estar onde você tá agora, né? Não. E muitas vezes as pessoas total. acham, nossa, eu quando tiver meus não sei quantos 30 anos eu vou ter milhões e, sabe, vou trabalhar não sei aonde, morar não sei aonde. Cara, a vida, ela vai, é um caminho assim que você vira e, cara, no fim das contas acaba sendo uma mudança drástica, né? Eu sinto que a vida, olha que curioso, porque parece um paradoxo, mas não é. Ao mesmo tempo que as coisas não são construídas do dia para a noite, a vida, dependendo, ela caminha aos saltos, em alguns momentos. Sim. Uhum. Tem alguns momentos que são muito cruciais, assim, interessante isso. E eu lembro que esse período antes ali, quando eu comecei a estudar análise técnica, assim, eu passei um pouco do ponto, confesso, Sim. tá? Porque eu era do cara da toca. Assim, eu digamos que ali do meu 2016, final de 2016, início de 2017, até o meu 2020, assim, eu era aquele cara extremamente obcecado, entendeu? Obsessivo até. Sim. Entende? Então, putz, da minha mãe brigar comigo, pô, você não participa com a gente e não sei o que e tudo. Mas eu acho que tem fases, né, cara? Tem momentos, né? Porque assim, eu vejo às vezes até a galera, eu não preconizo isso, mas no sentido de que assim, cara, existe, você pode escolher onde você quer chegar em algum lugar e tudo, cada um tem um lugar que quer chegar, mas dependendo, tem alguns sacrifícios que são o preço é um pouco mais alto, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, eu paguei um preço ali nesse início e depois as coisas começaram a andar, assim. Mas desculpa, te cortei. Não, sem problema nenhum. Acho que o ponto-chave é o pessoal entender que as coisas são construídas, né? Acho que cada parágrafo que você leu ali, de alguma maneira, contribuiu para que tu fosse visto, né? Para que tu tivesse o insight de fazer a thread, né? Para ter o insight de ser algo diferente. E em algum momento a galera te vê e sentir que não era só mais um cara ali. Meu Twitter, sabe aquela coisa, a rede sempre foi reconhecida uma rede de rating, né, de ódio, a galera que adora assim, pegar no pau e brigar e loucuragem, né, cara? Então, quando tem algo bacana, eu acho que, assim... Não, assim, obrigado pelas palavras, assim, mas eu acho que, assim, umas coisas, eu costumo falar que às vezes a contramão ela é um bom caminho, entendeu? Uhum. Porque, assim, eu venho... E assim, eu sou muito criticado, tá? Por conta de, por exemplo, de eu gostar muito desse lance de estudar a teoria, os livros, etc e tal. Uhum. Porque muita gente tem aquele discurso, não, porque só a prática que importa, né? Pô, não adianta, você não aprende nada em livro, você tem que pegar aí na prática e bababá, bababá. E que eu acho que faz sentido, pensando antigamente. Sim. Mas eu acho que hoje em dia, o pêndulo, ele foi muito para um outro lado,
né? E as Exato. pessoas em busca de uma objetividade, não, porque eu quero ser extremamente... Não, tem que ser algo prático, objetivo, rápido, sucinto, não sei o quê. Em 2 Eu acho, cliques, né? Em 3 cliques. exatamente. E eu acho que, de certa forma, tem algumas coisas que, assim, elas têm que ser o mais simples possível. Possível, exato. O mais objetivo possível, né? Possível. Porque Exato. tem coisa que não adianta, cara, Não entendeu? dá, cara. Então, eu fui meio que por esse caminho, assim, né? E Legal. aí o lance dos livros também é porque tem uma história engraçada, porque nesse início eu comecei com boas pessoas, com boas referências, mas depois eu fui fazer um curso de dólar com um cara, Uhum. que obviamente não vou citar o nome, mas Sim. ele se dizia operador de uma grande tesouraria. Eu descobri que o cara, na verdade, era estagiário de uma corretora, entendeu? Então, assim, depois disso também eu lembro que eu falei, putz, eu vou sempre buscar a fonte das coisas, porque nessa coisa, não, porque o cara falava, não, porque o trader gringo fulano de tal diz tal coisa. Tem Uhum. a técnica tal. Eu falei, putz, não vou ficar confiando mais nesse cara, eu vou procurar onde Sim. tá, entendeu? E aí eu Entendo. acho que isso é uma parte do meu trabalho também, é muito focada nisso. Legal. Mas, cara, tenho certeza que o pessoal que ficou até agora conosco tá curiosíssimo para ver o que, que você gosta de olhar, que tipo de ferramenta que você usa. Você tá com o Profit aberto aí? Pode compartilhar a tua tela? Vou compartilhar. Cara, é uma coisa até bem engraçada, tá? Porque eu gosto de estudar muitos tipos de técnicas diferentes e coisas diferentes, né? Até porque hoje também a gente acaba tendo que passar para as pessoas e eu brinco que, assim, eu vejo o analista hoje como tem um trabalho educacional importante e às vezes é interessante, às vezes até, eu acho que é importante você saber coisas que você até que não usa, tá? Uhum. Porque, beleza, você pode ter o seu estilo, mas muita gente ainda não descobriu qual que é o estilo dela. E eu acho que Exato. o objetivo é mostrar o máximo de coisas possível para a pessoa ir se identificando, né? Eu não quero Exato. que a pessoa opere exatamente igual a mim. E, curiosamente, por mais que eu goste de estudar coisas diferentes, na hora que eu opero o mais feijão com arroz possível, tá? Legal. O que, que você tem no seu gráfico aí? Você tem média móvel, volume, Média Fibonacci? móvel, volume e preço. O Fibonacci que eu uso em algumas situações específicas. Uhum, uhum, Mas, cara, basicamente eu uso uma média móvel exponencial de 21 períodos. Eu uso uma tá. média móvel aritmética de 50 períodos. E eu Uhum, uso a média móvel aritmética de 200 períodos. 200. Uhum. Tá? E quando eu faço day trade também, né? A gente lá Depois eu na quero sala conversar do... contigo sobre prazos operacionais aí. Tá. Tenho E perguntas no day trade específicas. que eu uso uma média móvel exponencial de 8 também, Ah, que eu sinto legal. que me ajuda a dar uma segurada na ansiedade. Mas Legal. basicamente eu uso 21 exponencial, 50 aritmética e 200 aritmética. É, Uhum, meu tipo de ordem, eu não sei se eu fui condicionado a isso ou se eu nasci com uma uhum, coisa no meu cérebro que eu não consigo comprar nada que está caindo. Tá? Eu tenho uma dificuldade extremamente grande de comprar coisas que estão abaixo da média móvel de 21 períodos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de vender coisas que estão acima da média móvel de 21 períodos. Não sim, que a média móvel seja mágica, sim, mas é que eu brinco que é o seguinte: como eu tenho que tomar muitas decisões, sim. eu quero reduzir a minha quantidade de coisas de tomar decisão. Por exemplo, Perfeito. se eu vou contra uma média, se eu tenho um cenário que eu não tenho nenhuma regra minha de média móvel, por exemplo, se o preço está acima da média móvel, eu teria que escolher entre comprar, vender ou fazer nada. Uhum, Eu gosto de seguir a favor da média, porque me colocando essa trava de seguir a favor da média, eu tiro um terço das coisas que eu tenho que decidir. Então, eu uhum. simplesmente decido em comprar ou fazer nada, ou se está abaixo da média, eu decido em vender ou fazer nada. Eu Entendi. sinto que isso me libera espaço para pensar em outros momentos, pensar outras coisas que são importantes. Mas não é que a Saquei. média é mágica, né? Eu acho que isso é Sim. sempre importante. Uma coisa que eu brigo muito brigo não, mas que eu falo na análise técnica é que, assim, o preço não para por causa da média. O preço não para Isso. porque tem um indicador. Né? O indicador ele só está mostrando que ali em alguma referência de preço, ali, algum ponto que a psicologia de mercado É. tá atuando. Importante o Mas, pessoal basicamente, não ligar a causalidade, né? Ah, subiu porque a média ou porque bateu na retração. Não, isso aí tu tá ligando não uma tem. causalidade que não existe, né? Sim, você pode até olhar no seu dia a dia ali, de que tem uma resistência ali, a Uhum, resistência e suporte é um pouquinho diferente o conceito, mas assim, o indicador em si, não, uhum, porque, poxa, o IFR está sobrecomprado, sobrevendido. E outra coisa também, os indicadores, eles têm que ser analisados dentro de um contexto, né? Então, se você tem uma uhum. tendência forte Cara, se você tem 8, sei lá, se você usa um IFR de 9 e você tem 9 dias de alta, naturalmente seu IFR vai estar estourando, né? Porque, Exatamente. então, tipo assim, até
às vezes até brinco na sala que eu falo assim, poxa, aí o pessoal pergunta, como que tá a banda de Bollinger? Aí eu não tenho a banda de Bollinger, mas dá para você ter uma noção como que ela tá em diversas situações, né? Mas enfim, basicamente o indicador é isso, tá? Meu estilo operacional, eu procuro operar. Eu tenho, para day trade, eu faço mais operações de pullback, próximo de uma média de 8, uma média de 21. E para swing trade, eu procuro operar geralmente rompimentos. Legal. Mas geralmente eu procuro ter uma tendência pré-estabelecida. Deixa eu pensar algum. Ou seja, no momento aí, para ti, nós temos um cenário de indefinição no Ibovespa. Sim, exatamente. Sim. Ok. Porque a gente está com primeiro, a gente está com as médias flat. Tudo bem que a gente fez fundo mais alto que o anterior aqui, mas eu vejo com um cenário de indecisão, não tem nenhum alinhamento. E eu tenho uma coisa que eu sei que você tem também, de assim, vários cenários. Eu vejo que o mercado, eu brinco com o pessoal que o mercado é como se você estivesse dirigindo numa estrada com neblina. Né? E tem hora que essa neblina está muito fechada. Você não está enxergando nada. Tem horas que a neblina ela dissipa e você consegue enxergar um pouquinho melhor. Né? Então, assim, em termos de indicadores é isso. Em termos de estratégia operacional, eu gosto muito de pegar tendências já bem estabelecidas, tá? Sei lá, a cada 10 trades, 7 trades meus vão ser a favor da tendência e 3 vão ser contra a tendência, tá? Eu costumo brincar que eu sou muito chato para operar contra a tendência, então eu brinco que o contra a tendência, seja você o rapazinho ou menininha, que sabe aquela pessoa que você tá flertando e a pessoa te ignora toda hora no WhatsApp, né? E aí, de repente, essa pessoa tá te ignorando 3 meses no WhatsApp. Aí, de repente, ela manda um oi e você já fica cheio de esperança. Eu falei, eu brinco que o contra-tendência é isso. Você não pode ser assim, você tem que ser chato. Você tem que pedir mais coisa para o preço para poder operar no contra-tendência. Perfeito. Então, assim, de resumo, seria mais ou menos isso. As operações de rompimento de swing trade, eu procuro pegar uma tendência de alta que está bem estabelecida, ele lateraliza um pouco ou faz uma base, né? Igual alguns autores falam, o Mark Minervini, o William Neal, e eu procuro operar o rompimento dessa base. O volume, para mim, ele serve como um fator de confirmação, mas como eu venho muito como eu operei muito Forex, no Forex o volume é alto o tempo todo. Então eu não fui tão condicionado a ler volume. Eu lembro que ler volume é algo um pouco bem mais secundário para mim aqui. Pois cara, idem da minha parte. Eu já tive a fase de usar volume para confirmar, e aí fiquei fora de muito trade bom em que faltou um volume ideal. Então, com o tempo, eu fui deixando ele de lado. Não vou dizer que eu não uso, né? Mas não é primordial para mim. Eu gosto de ver, assim, regiões de que tem mais volume, igual que... Mas eu noto que, assim, é muito engraçado. Quando você começa a estudar as coisas de uma forma um pouco mais no detalhe, eu sinto que tem muita coisa que você não precisa ter na tela para você entender. Então, igual, por exemplo, o Volume at Price. O Otto adora o Volume at Price. Ele curte pra caramba. Sim. Eu também gosto. Mas eu sinto que dá, por exemplo, para enxergar algumas regiões que teve uma concentração de volume maior pelo próprio candle. Entende? Pela própria formação dos candles. Perfeito. E um detalhe do jeito que eu opero, que eu não sou 100% sistemático, eu sou mais ou menos no meio a meio ali. Então, igual, por exemplo, eu tenho as minhas regrinhas de, eu procuro operar a favor das médias, se o preço faz 3 movimentos de impulsão, eu procuro não fazer entrada. Geralmente, para o swing trade, por exemplo, uma das coisas do meu screening é que eu não compro ativos que estão sobrecomprados no FR. Eu não uso FR para reversão, eu uso FR para tirar o pé da tendência. E uma coisa também, eu estudei muito ao Brooks. Ao Brooks, que os 3 impulsos ali é do Al Brooks, né? Então eu sinto que isso, a minha parte subjetiva e discricionária, ela está bem ligada à leitura do barra a barra ali do Al Brooks. Né? Eu gosto muito de Al Brooks, eu brinco que eu nunca tive talento para mercado. Eu tive amigos, aqueles meninos que operavam no início ali comigo, eram pessoas extremamente talentosas, e eu nunca tive talento de percepção de preço. E eu sinto que o Al Brooks me ajudou muito nisso, porque o Al Brooks, eu brinco que é uma aula de literatura para quem quer... igual, por exemplo, quem quer escrever um livro, precisa ler bastante. Né? Então, o Al Brooks é a aula de literatura, porque ele vai te mostrar um monte de gráfico parado, ele vai procurar estabelecer a relação de tudo. Às vezes eu acho até que passa um pouco do ponto, assim, porque é bem subjetivo. Então ele fala assim, essa barra aconteceu isso. Eu acho que assim, não dá para levar a ferro e fogo, mas eu acho que é um bom treino, né, de percepção de mercado, de você tentar ler pressão de compra, pressão de venda. Então, a todo momento eu estou falando com o pessoal, sei lá, puxando ali para caso de índice, assim,
A todo momento eu estou comparando as barras. Poxa, a gente tem mais barras de alta, mais barras de queda, o tamanho das barras de alta em relação ao tamanho das barras de queda, a posição do sombra em relação ao corpo. E aí, enfim, eu vou procurando estabelecer isso. A minha parte objetiva é mais a parte das médias mesmo, não tem muito segredo. E a minha parte discricionária é mais essa parte do price action ali do Albrooks, tá? E outra coisa, eu uso ordens, geralmente eu só entro com ordens stop. Eu tenho uma dificuldade muito grande de usar ordens limit, então eu compro acima de barras de compra e procuro vender a barra. Sempre da confirmação da barra. Exatamente. Legal. Assim, não tem muito mistério, não. Legal. E tu, como é que você lida com a questão do tape reading, fluxo de ordens? Tu gosta de dar uma olhada? Como é que é a tua relação? Já tentou estudar, não tentou? Então, cara, eu vou te ser sincero, eu queria muito saber, mas eu não para mim não, assim, eu já tentei. Eu já tentei, cara. Eu já tentei, já fiz cursos, fiz cursos com gente muito legal. Mas assim, eu vou te ser sincero, porque aí lá eu tenho as minhas telas, aí eu de vez em quando eu coloco, entendeu? O Times and Trades, coloco o book. Mas assim, é só para enfeitar a tela mesmo, porque porque não tem onde botar outras coisas, porque assim, eu sinto que não eu acho legal, maneiro para quem usa assim, mas para mim eu não consegui entender muito. E hoje também, assim, dentro de um banco, eu entendo que existe muita coisa que o cara pode fazer. Muita coisa, né? Perfeito. Primeiro que, assim, hoje a gente tem a gente tem um mercado que é bastante robotizado. E o legal é que lá eu tive a chance de conhecer muita gente muito interessante. Então, assim, por exemplo, eu conheci os algoritmos de execuções de ordem. Né? Então, são os robôs de VWAP, TWAP. Tem um cara que é uma grande referência, que é o Márcio Ferracini. Ele é um cara bem antigo de mercado. Ele tem o CMT de análise técnica e hoje ele opera para alguns fundos dentro do banco. Ele é o cara que executa a ordem e ele é um cara que ele é especialista justamente em diluir as ordens e fazer todo esse mecanismo de ordens, que é uma ciência bem complicada. Né? Que é exatamente. Microestrutura, ele entende muito de microestrutura e tudo. E acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque a galera, quando a gente fala de robô, o pessoal acha que é o robô do IFR, o robô da média. Não, é robô de execução de ordens, né? De como é que o cara vai melhorar o preço de execução dele. Então, vou comprar quando tiver um candle, maior candle das últimas 10 barras e o volume foi não sei das quantas, ou vou comprar de 5 minutos. Exatamente. Né? Eu vou participar de 20% de cada negociação que está acontecendo. Isso. Ou toda vez que tiver uma ordem de venda de tal tamanho, eu quero comprar, ou não sei lá, infinitas regras que o cara vai criar, né? Então, assim, eu acho que assim, eu admiro quem consegue fazer, quem sabe fazer, mas e outra coisa também, assim, eu sinto que, cara, o gráfico foi o que eu fui procurando ler mais, o que eu fui procurando estudar mais, e principalmente ele estudando muito price action do Brooks, você consegue ter percepções de fluxo, digamos assim, sem necessariamente estar vendo as boletas ali, entendeu? Exatamente. Eu acho que é tudo uma percepção, e até mesmo o fluxo, quando eu vejo o pessoal falando e os institucionais que eu tenho mais contato, quando eles falam de fluxo é um outro sentido, assim, não é do cara tá boletando tantas ordens, não, mas é o fluxo de assim, o fluxo estrangeiro tá vindo, tá saindo, a rotação, o fluxo está saindo de um setor e indo para outro setor, mais nesse sentido, num sentido mais macro, assim. Sim. Mas então, não respondendo a sua pergunta, eu não uso tape reading, gosto, eu acho legal quem usa e tudo, mas não consegui me desenvolver, assim. Beleza. Por exemplo, olhando esse gráfico do índice hoje aí, o que foi interessante para ti nesse pregão? Tá. Então, primeira coisa, assim, eu tenho também alguns outros layouts aqui. Acho que esse aqui seria o meu layout esse é o meu layout de futuros, tá? Tô só arrumando aqui as linhas. Então, assim, por exemplo, igual eu falei, eu gosto de operar a favor das médias, tá? Só que eu tenho muita noção que todo sistema ele tem os seus pontos sensíveis, digamos assim. Não dá para a gente pensar um sistema que vai funcionar o tempo todo. Então, quais são os dias que geralmente são os dias que eu sei que são os dias ruins para mim? São os dias que o mercado está mais lateralizado, por exemplo, ou os dias que eu brinco que o preço ele vai para dentro das médias.
né? Então, por exemplo, que faz esses movimentos de reversão mais bruscos e tal, igual aconteceu no dia de hoje. É igual eu falei, assim, eu faço... Hã? Perdão? Não, nada não. Ah, tá. Então, igual eu falei, assim, por exemplo, um dia de hoje, geralmente o período da manhã é um período que seria um pouco mais difícil aqui para mim, né? Principalmente porque a gente não consegue desenvolver as pernadas de tendência. O mercado, na real, abriu em gap de alta, chegou a perder um suporte, que era um suporte mais longo, né? Exatamente. Chamou muita venda nesse rompimento de suporte ali, né? Perdeu o fundo anterior e aí veio testar esse fundo anterior. Uma coisa que eu gosto de fazer para day trade é que, para mim, o final do dia anterior ele é muito importante. Né? Eu sempre gosto de pensar o dia como que a gente está em relação... da onde que a gente está vindo o movimento. Geralmente eu gosto de operar também a favor dos tempos maiores, então a favor do 15 e do 60. E eu digo a favor dos indicadores do 15 e do 60. Não é que eu só opero a favor deles, mas geralmente as operações a favor dos tempos maiores são operações que eu tendo a querer carregar por uma quantidade de pontos maior, por mais tempo, né? Então, por exemplo, igual no início do dia de hoje, a gente teve um gap de alta, a gente veio testar essa região do fundo anterior, tem aqui um movimento de falso rompimento, e aí eu consigo, olhando pela lógica do Albrooks, eu consigo avaliar isso, por exemplo, por aquela sombra que vem ali embaixo, depois volta no movimento. Depois a gente tem uma barra um pouco mais alta, que foi quando a gente teve os dados de atividade, uma correção, e aí depois o movimento, para mim, fica um pouco mais tranquilo de tentar capturar esse movimento, tá? Então seria mais ou menos isso que eu olho. Eu olho a questão bastante para day trade, para swing trade não, mas para day trade eu olho bastante a questão dos percentuais do dia. Então, poxa, a gente está 1% do fechamento, 0,5%, 1,5%, 2%. Entendi. E é muito interessante, porque analistas técnicos são poucos, né? Assim, quando a gente pensa... Para o varejo é muito comum, né? A galera tá sempre no YouTube estudando e tudo, tá aprendendo, mas no meio ali das instituições, bancos, corretoras e tudo, é bem raro, assim, nós somos uma espécie rara em extinção, né? E eu noto que eu observo muito o comportamento do pessoal que não é analista técnico, tá? O pessoal que não é técnico, e eles falam muito do mercado em percentuais, poxa, assim, tipo assim, o índice está subindo 2, o índice está subindo 1,5, o índice está subindo 1. E eu comecei a estudar essa questão dos percentuais também, né? Então, por exemplo, eu fiz um estudo uma vez com a galera que eu peguei a distribuição dos retornos do índice. Né? Então, eu peguei os retornos do índice, o retorno é basicamente o fechamento dividido pelo dia anterior menos 1, que é para ver o quanto que a gente subiu e desceu, e eu mostrei a distribuição desses dados, né? Então, o índice, por exemplo, ele historicamente, ele não fecha muito. Os dias que a gente fecha acima de 2, 2,5, etc., são bem raros. Na verdade, eles não são a maior parte dos dias. Então, por exemplo, se eu estou comprando o índice já está acima de 1,5, 2 e pouquinho, é difícil, é um sinal para mim para eu tirar o pé, por exemplo. Então, eu não faço operações nesses extremos. E eu também procuro achar as regiões ali de percentuais como regiões de suportes e resistências. É um dos suportes e resistências que eu uso, além das formações de topos e fundos anteriores. Legal. É igual eu falei com você, quanto mais eu estudo, é muito curioso, porque quanto mais eu estudo as coisas, mais para o básico eu volto. Sim. Então, para topos e fundos, essa estrutura de topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. E, cara, eu acho que para a gente valorizar isso, a gente tem que ter a estrada... A fase da loucura. Tem que ter, verdade. Estudar Ishimoku, já chegou a estudar Ishimoku? Cara, eu acho. Sim, eu gosto, eu gosto de Ishimoku pra caramba. Eu não consigo gostar daquele negócio. Eu brinco que quando eu for aposentar, eu vou operar só com Ishimoku, entendeu? Meu Deus, cara. É muito louco aquele negócio, cara. Mas assim, eu noto que são coisas simples, mas que é o que você falou, a gente precisa estudar outras coisas. E aí, basicamente, é isso que eu vou observando, tá? E sempre comparando as forças, a força ali entre compradores e vendedores. O Albrooks, ele fala que todo trade que você vai fazer, você tem que lembrar que tem alguém que é tão ou mais inteligente que você, acreditando totalmente o contrário. Exatamente. Né? Então, a gente tem só que olhar o book de ofertas que você vai ver que tem uma galera lá que pensa o oposto. Você tem que ter esse exercício de humildade. E eu sou um cara que eu falo muito, às vezes o pessoal, tem gente que as pessoas vão entendendo, isso que é legal, mas é que assim, eu tenho muita dificuldade de falar em certo e errado no mercado, tá? Eu não consigo, assim, eu acho que existem coisas que são mais coerentes ao seu estilo, tem coisas que são menos coerentes ao seu estilo,
Mas o certo e errado é muito difícil. Eu acho que assim, o errado é eu te perguntar por que você comprou ali e a pessoa não saber falar. Por que você vendeu ali e a pessoa não saber te explicar, né? Tem uma galera que opera eu brinco que é o freestyle, né? A galera que faz o freestyle do trade. Uhum. Mas assim, existem vários sistemas que funcionam e o certo e errado é muito difícil de falar. Na parte ali do price action, eu sempre comparo pernas de tendência e pernas de correção, né? Eu brinco que eu fui muito no Forex, eu operava mais swing trade, mas depois, logo que eu entrei na B3, eu não fui aquele cara que começou no swing trade e foi pro day trade. Eu comecei muito no day trade depois que eu fui descobrindo o swing trade. Legal. Então, eu brinco que quando a gente é forjado no day trade, você fica um pouco, você desconfia até da sombra, né? Então, assim, o rompimento, você já fica, será que esse rompimento é ou não é e tudo? Sim. Então, assim, eu sempre comparo pernas, tá? Pernas Legal. De tendência e pernas de correção. Se a perna de correção é muito forte, eu não procuro entrar a favor daquela tendência. Não quer dizer que eu vou vender, mas eu procuro esperar o próximo movimento. Ou seja, assim eu vou procurar... quando que a gente estivesse no comecinho do pregão, ele pega essa perna do índice ali das 4,5 de queda, tá? Ou seja, ó, daí das o mercado começou a... Isso, a partir das 4,5. Isso, essa perna de queda aí. Que lá da máxima do dia até esse fundo. Ou seja, essa perna aí não foi uma perna de correção, né? Ela foi uma perna bem maior do que as outras. Foi uma perna maior. E provavelmente não pegaria o movimento de alta. As médias aqui, eu gosto eu brinco que me ajuda a controlar a ansiedade. Então, por exemplo, os meus trades, dificilmente eu vou fazer longe de uma média de 8, tá? A média de 8, ela me dá um desconto ali no movimento de tendência. Perfeito. Então, ainda que eu esteja errado, meu stop fica um pouco mais barato. E outra coisa, depois de 3 pernas de impulsão, eu espero... Eu penso assim, a média móvel de 8, ela me dá a localização do meu trade, né? A minha média de 21, ela me dá o direcional do dia, digamos assim. E ela também, ela serve para mim como um ponto de correções mais profundas. Então, se o preço já andou para caramba, eu não vou querer... se andou para caramba é fogo, né? Mas assim, andou 3 pernadas de alta, eu não vou esperar um pullback na 8 para poder comprar. Eu vou esperar um pullback mais profundo, numa 21, por exemplo, para poder aí sim entrar a favor do movimento, né? Então, eu sempre vou fazendo essa análise de forças ali para poder entrar. Eu acho que um problema, e aí tem um cara que eu gosto muito, que é o Christian, não sei se você conhece o Christian Lupinati, CSL. Sim, conheço, gente boa. Ele é um cara que ele era analista técnico e hoje ele é trader de um fundo de investimentos bem grande, que é a Armor Capital do Alfredo, né? Sim. Inclusive, eu legal uma live com ele, inclusive. Cara, ele é um cara bom, E ele fala até uma coisa, que ele... É engraçado que ele fez essa trajetória, né, de analista técnico para um trader de corretora. De corretora não, de um fundo. E ele comenta que ele sente que às vezes a galera fica muito fixada na média, no sentido de que assim, o cara é tipo aquele cavalo que bota a viseira ali, né? Então o cara tem uma média de 8. Então toda hora que tocar na média de 8, ele vai comprar, né? Você tem que fazer eu gosto de fazer essa análise discricionária ali do contexto, igual o Brooks fala, contexto é todas as barras à esquerda, para eu poder identificar, poxa, a gente já teve 2, 3 movimentos de impulsão, eu posso esperar uma correção mais profunda para ver se eu vou entrar ou não. Poxa, eu tenho o preço que ele fez um avanço em 4 barras de alta, interessantes, e de repente ele faz um pullback em 2 barras que rompe a mínima da barra anterior, são barras grandes de venda, e testam o fundo anterior, poxa, eu posso esperar um pouco mais. Eu trabalho muito com essa... Eu brinco que eu sou muito retranqueiro nesse sentido. Então, eu sempre procuro motivos, na verdade, para eu não entrar. Legal. Entendeu? Entendi. Bem interessante. Então e seria mais ou menos por ali. E o que tu acha do que o pessoal procura no geral, né? A galera quer a estratégia. E se eu fizer só isso aqui, né? Se eu operar só essa estratégia, basta operar esse contexto aqui que você tá feito na vida. O que tu acha desse tipo de postura ou de quem acredita que isso é possível? Qual que é a tua visão? Eu acho que assim, muita gente usa isso no sentido comercial, né? E eu brinco que eu prefiro vender o trade às vezes mais difícil do que ele é, porque a gente está falando com várias pessoas de níveis de dedicação, instrução totalmente diferentes, né? Isso não é algo particular do trade. A minha mãe, igual eu falei com você, minha mãe, né, resolveu fazer medicina. Minha mãe é ginecologista e obstetra e tudo, e hoje em dia minha mãe está até fazendo um mestrado para operar com robô, uma doideira. Operar com robô, só que não operar com robô no mercado, né? Operar no... E pessoas. Exatamente. E ela estava falando comigo outro dia que ela estava muito brava com os acadêmicos dela,
E eu sempre gosto de fazer metáforas fora do mercado, porque eu acho que didaticamente a gente vê a situação, vê o esdrúxulo mais claramente. E ela estava comentando que alguns acadêmicos lá que ela ensina, ela falou assim, não, o pessoal é muito impaciente. O pessoal está muito impaciente, porque eles queriam fazer determinados procedimentos e ela não deixava fazer. E aí ela virou para mim e falou assim, poxa, a curva de aprendizado de um cirurgião é de 10 anos. Pô, o pessoal está fazendo 5 anos de faculdade e acha que já pode sair operando de tudo. E olha que no caso da medicina são 5 anos, não são 6 meses. Tá? 5, 6 anos, assim. Então, eu acho que, assim, primeira coisa, o mercado ele é um caminho difícil, ele cobra um preço, tá? Que é alto, não é barato. Muita gente, por favor, eu morro de medo de parecer arrogante quando eu falo isso, mas muita gente às vezes fala assim, poxa, mas eu estudo pra caramba e eu não tenho resultado. Eu acho que assim, a maioria das pessoas não estuda de fato, tá? Porque quando você pensa em estudar, eu acho interessante você pegar vários tipos de mídia. Então, estuda por vídeo, estuda por livro, estuda por curso, rever seus trades, etc. Então, assim, eu acho que a gente precisa botar sempre a mão na consciência e pensar, poxa, mas será que eu estou estudando mesmo? Né? Será que eu estou me dedicando mesmo? Porque é muito fácil a gente se enganar nesse sentido. Eu entendo que nem todos os contextos de vida permitem isso, né? Então, putz, o cara que trabalha o dia inteiro, o esforço é um esforço a mais, é uma coisa a mais, que é normal muita gente, que não tem problema do cara falar assim, putz, não, acho que não é para mim, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu acho que eu vou fazer um trade mais longo e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem isso. E outra coisa, o mercado, ele é um campo de conhecimento de uma maneira geral, tá? E achar que quando o cara está procurando um setup, que é o único setup que ele vai precisar para dar certo, ele não está procurando, ele está procurando certeza. Né? Ele está procurando, primeiro que ele está procurando não perder mais, ele está procurando algo que traga segurança e certeza para ele. Quando, na verdade, dentro do mercado, o que eu acredito que faz sentido a gente aprender a lidar com esse desconforto. Né? Porque a incerteza, ela traz desconforto. E essa incerteza, ela sempre vai existir, esse desconforto, ele sempre vai existir. Perfeito. E outra coisa, muita gente costuma falar assim, não, porque o cara estuda demais, ele acaba se confundindo, porque ele está estudando muita coisa diferente, e você tem que focar numa coisa só. Eu acho legal, concordo de certa forma, mas eu acho que, assim, é importante você passar por vários caminhos até descobrir qual que é o seu. Até ver o que faz sentido para si, né? Exatamente. E aí, conhecimento nunca é demais nesse sentido. Eu acho que ele só vai agregando e você vai descobrindo outras coisas, tá? Então, eu acho que no início, o cara que às vezes quer se dedicar mais, ele estuda muita coisa, ele pode até ficar mais perdido, talvez, do que um amigo dele que está do lado ali no grupo de WhatsApp, postando as boletas que está fazendo, etc e tal. Mas eu acho que, assim, você conseguir trilhar esse caminho dessa forma, eu acho que você consegue trilhar um caminho mais sólido, tá? E aí depois você vai até para outras coisas. Às vezes, se você quiser, você vai estudar macro, você vai estudar fundamentos, você vai misturar outras coisas e tudo, assim. Mas, assim, a lição que eu dou, que eu trago, eu acho que, assim, é um caminho complexo. Tomem muito cuidado na ideia de que, sim, o simples funciona, mas tome muito cuidado, porque é o simples suficiente. Então, tem um caminho que a gente precisa experimentar. E eu acho que quanto mais coisas você experimentar no início, melhor, porque aí você fica mais perto de achar aquilo que é o seu caminho. E outra coisa, começar pequeno sempre. Eu acho que quanto você Acho que alinhar as expectativas, talvez, né? Cara, isso, nossa, isso também. Sim, com certeza, eu acho que é bem legal. Porque é o seguinte, né? Você tocava baixo, não era? Ou guitarra? Não, que tá. Guitarra. Né? Imagina você começar a tocar guitarra e você falar assim, em 1 ano eu vou ser guitarrista do Iron Maiden. Cara, assim, é muito pouco provável, né, que isso aconteça. Impossível. Né? E eu acho que o pessoal, ele se coloca uma pressão desnecessária. Exato. Pressão, falou a palavra perfeita, cara. Você não precisa operar sem pressão. Tem coisas que, assim, às vezes tem uma coisa que é um hobby seu e que quando ela se torna uma profissão, ela vira chata, né? Você passa a detestar. Né? Se você quer que um hobby seu, que você passe a detestar, é quando isso vira uma profissão. Mas, obviamente, estou exagerando, mas, assim, o pessoal se coloca uma pressão desnecessária, né? Então, poxa, você está começando no mercado hoje, cara, primeira coisa, você tem que gostar do mercado, né? Eu brinco que, assim, eu decidi ir para o mercado
por mais que eu tenha contado, né, a história dele, daquele meu ex-sogro e tudo, mas assim, a real é que eu não sabia quanto que uma pessoa de mercado poderia ganhar, né? Ou seja, você não veio pela grana, né? Exatamente, minha namorada, ela falou outro dia até que uma coisa até curiosa, ela falou assim, pô, eu sinto que você gosta tanto disso aí, que até se isso não desse dinheiro, eu acho que você escolheria isso aí, entendeu? Sabe, porque assim, é igual, porque não dá também pra gente pensar só em eficiência, né, senão teriam várias profissões que as pessoas não fariam. Exatamente, né? perfeito. Mas enfim, e eu acho que é isso, a galera coloca uma pressão que é desnecessária, eu acho que dá pra você fazer a coisa de uma forma muito mais divertida, muito mais leve, muito mais tranquila, né, e até brinco, né, muita gente chega pra mim e fala assim, poxa, apresenta o caso de vida dela, eu acho super legal quando as pessoas procuram, mas a pessoa fica assim, pô, você acha que eu deveria largar tudo e viver de trade? E a minha resposta é o seguinte, falo, cara, se você tá precisando me perguntar isso, é porque perfeito. provavelmente não tá na hora. Entende? Perfeito, cara. Então, assim, as coisas elas podem ser muito mais naturais do que às vezes as pessoas se colocam a pressão. Tá? E eu acho também uma coisa importante de ser dita, né? O cara não precisa fazer day trade, né? O day trade, o cara correlaciona assim, pô, eu vou estar no mercado financeiro, vou usar análise técnica, então eu tenho que fazer day trade. Cara, não necessariamente, total. você não é Eu entendo, obrigado. o que eu falo é que é o seguinte, assim, eu entendo que hoje o day trade é uma porta de entrada, e para mim foi uma porta de entrada, né? Eu acho que assim, da onde eu venho, se não fosse, eu já comentei isso outras vezes, mas assim, por exemplo, não estou defendendo isso, tá? Mas assim, por exemplo, aquele movimento que as margens baixaram, que aconteceu ali depois de 2016 e tudo, Sim. eu sinto que aquilo foi uma boa porta de entrada. Para mim, né? Se não fosse aquilo, talvez eu não estaria no mercado hoje, porque, enfim, não tinha de fato as condições ali. Mas ao mesmo tempo chega uma hora, cara, que a gente para e a gente fala, não, beleza, para qual caminho que eu quero trilhar, né? Eu acho que você não precisa fazer day trade. O day trade, ele é para um... E olha que engraçado, cara, minha resposta ela mudou com o tempo, tá? Porque antes eu era daquela pessoa que falava assim, não, se você se dedicar, se você se empenhar, todo mundo pode fazer day trade, etc e tal. Mas de um ano para cá, a minha opinião ela mudou, né? Enfim. Interessante isso. Tô admitindo que a minha opinião mudou de 1 ano e meio, 2 anos para cá. E que Porque bom. eu entendo, eu acho excelente, né? Que o day trade ele é para um tipo específico de pessoas que estão buscando uma determinada coisa diferente. E não é pela grana. Mas geralmente o cara que ele vai bem no day trade, primeiro, ele é um cara que geralmente ele é muito metódico, tá? Ele é um cara que, de repente, né, que ele é muito metódico, que ele é um cara que ele vai querer acordar e dormir pensando em como que ele pode operar melhor. Sim. Entende? E é um cara que ele vai procurar direcionar a vida inteira dele para aquilo. Assim, desde a hora que ele acorda para a hora que ele dorme, e vai querer ter um nível de dedicação absurdo, e ainda assim ele não tem garantia que vai dar certo. Perfeito. Né? Então, assim, são poucas pessoas que eu acho que têm esse perfil, que tem esse estilo e que tem essa condição de vida, né? Que podem se dar o luxo de, às vezes, às vezes é um moleque mais novo, um cara mais novo, né? Um cara, uma menina mais novo. Pô, e beleza, aí você tá novo, você tem... Cara que não tem filho, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar plano de saúde, né? E assim, eu tenho muito cuidado na hora de falar isso, porque eu não tenho essa realidade, né? Eu sou um pouco... Tô com 29 anos, não sou tão novo, mas também não sou tão velho, não tenho filhos, etc. Então... Mas assim, para as pessoas que, eu tenho meu trabalho que é X ou Y, eu tenho, sei lá, 2, 3 horas por dia, etc. Cara, o swing trade, por exemplo, é uma excelente forma do cara estar dentro do mercado, position, etc. Né? Então, acho que a gente tem que se conhecer bem, assim. Eu acho que se conhecer é algo muito, muito importante, não é bullshitagem, assim. Isso é algo que é muito, muito interessante. Porque o cara que muitas das vezes ele está falando que ele quer muito day trade e ele não tem esse perfil, é porque provavelmente ele também não se conhece muito bem. Né? Ele está querendo emular o sonho de outra pessoa, né? Isso tem muito na internet. Né? Exatamente. E outra coisa, toma muito cuidado com boleta, muito cuidado com gente que aposta trade vencedor, e até mesmo seus amigos, né, de grupo de WhatsApp. Que eu falo que, assim, aqueles caras que postam, às vezes, uma vez ou outra, postam uma boleta muito alta, é porque provavelmente ele não costuma fazer isso com muita frequência. Né? Então, como é novidade, o cara quer que todo mundo veja a boleta que ele fez hoje, entendeu? Exato. Então, eu acho que são esses pontos que a gente tem que tomar bastante cuidado. E, assim, diversificar suas fontes de estudo, diversificar aquilo que você está fazendo, eu acho que isso também é importante.
né? Então, por exemplo, uma parte dos meus estudos hoje, né? Hoje eu estou estudando algumas coisas específicas, enfim, para uma certificação. E, cara, eu diversifico isso em várias mídias. Então, por exemplo, uma parte é nos livros, outra parte é nos vídeos, outra parte é estudando os meus trades e outra parte é estudando pessoas, né? Então, tipo, pegar você, pegar o Storm, pegar uma galera, cara, eu vou tentar entender como que aquela pessoa pensa, como que aquela pessoa raciocina. Então, eu acho que esses são caminhos que, não sei se são os melhores, mas são os que eu acho que são interessantes, assim. Desculpa se às vezes eu falando parece algo meio desconexo, mas eu acho que cara, tem tudo a ver com... No final, as coisas, elas se encontram ali, entendeu? Perfeito. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é isso. E conhecer é extremamente importante para você poder conhecer o que você quer fazer dentro do mercado e mais profundas. Assim, eu acho que vamos... A internet, ela tem muita superficialidade e é algo que eu vou muito contra, assim, né? Não. Cara, sensacional. A forma como tudo se construiu na tua vida, eu acho que é uma bela história para o pessoal se espelhar, né? De entender Obrigado. como as coisas acontecem na vida real, né? Que não as coisas não se dão de um dia para o outro e que, cara, pode ser que sim, vai ser uma tacada, né? No caso ali, a tua tacada foi aquela thread que você fez, né? Só que tinha toda uma bagagem antes para que aquela tacada fosse certeira, né? E detalhe, você nem sabia que ela seria certeira, né? Sim, exatamente. Assim, eu, cara, dedicava como se a oportunidade já estivesse aparecendo, entendeu? E detalhe, outro dia eu achei até no YouTube, eu tinha mania de gravar minha tela operando. E eu gravava minha tela operando, falando. Como se eu estivesse na sala ao vivo, entendeu? Então, assim, então, você já estava emulando aquilo. Eu acho que, sei lá, de certa forma aquilo já estava sendo preparado ali. Legal. Mas, poxa, obrigado, assim, eu acho que tem... Cara, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco a pressão das coisas, a vida ela vai acontecendo, e quando a gente menos espera, às vezes muita gente, justamente nessa ideia de botar uma expectativa muito grande nas coisas, né? Acho que tem um gap entre a capacidade da pessoa de produzir resultado e a expectativa que ela tem. Quanto maior esse gap, mais frustrado você vai ser, né? Perfeito. Então, e aí, hoje, você olha para alguns resultados e você fica frustrado porque não consegue ter aqueles resultados, e às vezes se você toma a coisa de uma maneira mais natural, faz o seu trabalho e vai tendo paciência nas coisas, que hoje em dia é algo muito difícil de ter, quando você vê, de repente, você nem se deu conta, você já chegou lá, e assim, e eu vou contar, eu imagino que você passa por isso, e quando eu vim para o banco, muita gente falou assim, poxa, legal, né? Pô, maneiro, conseguiu o que você queria. Cara, assim, o desafio, ele começou, porque os desafios viraram outros, entendeu? Então, Exato. assim, eu acho que é assim que as coisas vão fluindo, sabe? Tem uma frase muito boa, né, que é do tio Uli, que deve conhecer ele, que é só o começo. E cara, é sempre só o começo. Exatamente. É isso aí. Lucas, obrigado, cara, sensacional. Mais uma vez, o pessoal vai te achar eu vou deixar tuas redes aqui embaixo, cara, Instagram e Twitter. Instagram, Twitter, @LucasCostaAT. Tá, fechado. Então, o pessoal vai te achar aqui. Obrigado pelo teu tempo. Manda um abraço aí pro pessoal do banco. Não, pode deixar. Cara, mais uma vez, vamos fazer uma outra live pra gente estreitando aí, trocando ideias sobre o mercado, que é sempre muito legal. Fechado? Não, claro, vamos. Obrigado pelo convite. Essa foi só a primeira live e aí, enfim, já gastei um tempão ali contando da história. Vamos fazer outras e outras. Para mim é sempre um prazer. Às vezes eu sou meio ansioso, a fala fica meio desconexa, mas é isso aí. Obrigado por tudo, né? Obrigado não só por ter chamado para a live, mas tudo aí que você já fez no mercado. Eu fui uma dessas pessoas que foi impactada pelas suas coisas lá atrás e eu sinto que ajudou pra caramba. Legal. Então é isso, me sigam nas redes sociais, @LucasCostaT. A gente tem um canal BTG Trader também, que é onde tem os vídeos educacionais e tem a sala ao vivo que a gente fica gratuita também. E é isso. Então, obrigado. E tamo junto. Espero uma próxima aí. Fechado. Pessoal, isso aí. Até semana que vem. Um abraço, like, inscrever no canal, aquela coisa toda. Falou. Tchau. Tchau, tchau.